Você vive tentando agradar todo mundo, fica se justificando o tempo todo, se comparando com os outros, deixa de fazer aquilo que você tem vontade por medo do que vão pensar, mas ainda assim continua insatisfeito com a sua vida. Talvez o problema não seja o mundo, não seja as outras pessoas, talvez seja a forma como você está se escondendo de quem você realmente é, investindo tempo e energia para fora, para as outras pessoas, quando na verdade você deveria estar investindo em você, colocando foco em você. Vamos falar sobre isso? Oiê! Eu sou a Daisy e aqui nesse canal eu compartilho os meus aprendizados e as minhas reflexões sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e hábitos saudáveis. Teve uma época da minha vida que eu não me sentia bem na minha própria pele e eu acho que eu só vivia pensando em agradar os outros. E até eu sair de quem eu era para quem eu sou hoje, foi um processo longo, muito longo. Tive que passar por um relacionamento tóxico que me levou a buscar terapia. E através do processo de terapia que eu pude começar a trilhar a minha jornada para descobrir quem eu era de fato. E nesse processo eu tive que abrir mão de muita coisa, principalmente de amizades que eu percebi que não estavam me levando para frente, que estavam, na verdade, me afastando da pessoa que eu queria me tornar. O mais doloroso, o mais difícil de todo esse processo de transformação é quando você percebe que para você se libertar e viver a sua vida do seu jeito, com as suas escolhas, ser quem você quer ser, para isso você precisa decepcionar algumas pessoas. Você precisa aprender a dizer não, e muitas vezes isso é doloroso. Você vai precisar se afastar de pessoas que não entendem e não te apoiam na sua transformação. E algumas pessoas podem até dizer, nossa, você mudou, você não era assim. Mas não num sentido positivo, de uma forma negativa. Mas deve ser esse emprego aí novo que você arrumou, que você tá mudando por causa dessas novas amizades. Não, esse namorado novo. Sei lá por quê, porque você mudou de cidade e agora você tá outra pessoa. Muita gente não vai entender isso, vai achar que esse processo de transformação é ruim, é negativo, e é nesse momento que você precisa continuar firme no seu processo, independente do que todas essas pessoas vão te dizer. Por mais que você goste delas, você precisa continuar no seu processo, porque o processo é seu e a vida é sua. E quando você se dá conta disso, naturalmente você vai se afastando dessas pessoas que não estão colaborando para o seu desenvolvimento. Você vai perceber que você está evoluindo, você está mudando muitas coisas na sua vida para melhor e algumas pessoas continuam no mesmo lugar. E você não pode continuar junto com elas, porque senão elas vão te puxar para baixo. Isso é muito difícil, mas é um processo que precisa ser feito para você conseguir continuar evoluindo. Então, só existe um caminho. Você vai ter que desapegar de pessoas, de lugares, de crenças, desapegar de muita coisa para você realmente conseguir viver a sua vida, assumir o controle da sua própria vida. E uma das coisas mais importantes para você passar por esse processo é começar a olhar mais para dentro e menos para fora. Olhar mais para você e menos para os outros. Então, vai se conhecer, começa a olhar para você, conhecer o que você gosta, o que você não gosta, seus sonhos, quais seus sonhos, as suas vulnerabilidades, os seus medos, vai conhecer quem é você. E você não consegue se conhecer de verdade se você fica o tempo inteiro preocupado com a opinião dos outros. E os outros, muitas vezes, são pessoas importantes para você. Muitas vezes são a sua família. O que torna isso ainda mais difícil. Mas você precisa entender uma coisa. Você não é a sua família. Você não é os seus pais. Você é um indivíduo com os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, as suas próprias crenças. Cada dia que você se sente insatisfeito com o modo como a sua vida tá atualmente, ou o rumo que sua vida tá tomando, é um dia a menos na sua vida. Não é um dia a menos na vida das pessoas que você tá tentando agradar. É na sua. E lembra que a nossa vida, ela tem prazo de validade. Ninguém vive para sempre. Então, quanto mais cedo você começar
a tomar o controle da sua própria vida e dos seus desejos, melhor para você. Você também precisa parar de se comparar com os outros. A comparação, ela é uma grande armadilha. Sempre vai existir alguém mais inteligente, mais bonito, mais rico, que parece mais bem-sucedido do que você, mas nenhuma dessas pessoas é você. Cada um tem a sua própria história de vida, a sua própria trajetória, então começa a respeitar a sua. Se você está insatisfeito com algo, você pode e deve procurar uma mudança, mas faça isso por você. Tenta se comparar com a sua versão do passado e projetar a versão do futuro que você quer se tornar. Mas não se compara com o influenciador milionário, com a influenciadora fit que tem o corpo impecável. Se comparar com o padrão irreal que a gente vê nas redes sociais, tanto de beleza como de performance, de produtividade, é totalmente injusto. É um jogo que... Desculpa, você sempre vai perder. Eu sei que é difícil, mas tenta parar de se comparar. Pensa onde você quer chegar, o que você precisa fazer para chegar lá e se concentra só nisso. Foca nisso. Para de ficar se justificando o tempo todo. Às vezes a gente gasta tanta energia tentando explicar os motivos das nossas escolhas, tentando parecer aceitável, mas quando você se conhece de verdade, você não precisa pedir permissão para existir. Você não precisa se justificar para ninguém. Você começa a ocupar o seu próprio espaço, sem precisar gritar, mas também sem se diminuir, sem abaixar a cabeça. Assume quem você é, sabe? Tenha coragem para assumir, para ser você mesmo. Se alguém te oferece uma comida que você não gosta, te chama para uma festa que você não quer ir, você não precisa justificar os seus motivos. Você pode simplesmente dizer coisas como: eu não quero, eu não gosto, não estou com vontade, não acho isso correto. Começa a se posicionar. Muitas vezes a gente fica buscando justificativas para não desagradar o outro. Só que cada vez que você tenta agradar o outro, você desagrada a si mesmo. E desculpa, mas entre desagradar o outro e me desagradar, eu prefiro desagradar o outro. E para isso, você não precisa ser mal educado, não precisa desrespeitar nem diminuir ninguém. É só você colocar as suas vontades e os seus valores em primeiro lugar. E por último, não espera por ninguém. Essa verdade dói, mas ninguém vai te salvar, não. Você é o único responsável pela sua vida e pelas suas escolhas. E perceber isso não é ruim, sabe? É libertador. Assume o controle da sua vida e para de colocar a culpa nos outros. Eu sei que talvez muitos traumas e problemas da sua vida hoje tenham sim outros responsáveis. Principalmente para pessoas que cresceram em famílias desestruturadas, financeira e emocionalmente. Reconhecer isso é importante, mas de nada adianta você ficar culpando o seu passado e não fazer nada para mudar agora. Então você é a única pessoa que consegue dar um novo rumo para sua vida. Investe em você. Investe no seu autoconhecimento, aprende a fazer as coisas sozinho, aprende a gostar da sua própria companhia. Não espera uma grande motivação para fazer o que você quer. Só começa, só faz. E sozinho. É muito importante você conseguir ter energia, ter vontade de fazer as coisas por você. Bom, talvez você esteja esperando demais. Esperando nascer a coragem, motivação, esperando o momento certo ou o incentivo de alguém, mas a verdade é que as coisas só começam a mudar quando você para de fugir de você mesmo. Então eu te pergunto, será que não tá na hora de você crescer de verdade e assumir as rédeas da sua vida? Bom, se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido pra você, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje e me conta aqui nos comentários qual dessas atitudes você sente que precisa começar a praticar agora. E para fechar, eu espero que você tenha coragem, que você seja honesto com você mesmo e comece a fazer as mudanças necessárias para alcançar a vida que você tanto deseja. Até mais! Passa moto, carro, caminhão, cegonha, tudo tem nessa rua. Afastar de pessoas. Moto! Sai da minha rua, moto! Toda vez, corta! Blá, 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 blá. Tá. Tá bom. Não teve muitos making-offs hoje, eu estou muito
muito profissional. Ah, eu tenho que falar a frase primeiro, né? Esperando nascer a coragem, uma moto nascer nos meus ouvidos, no meu vídeo. Gente, eu nunca vi passar tanta motocicleta na mesma rua. Então, o que demora é configurar o ambiente, né? Luz, sei lá o que, testar. Vamos lá. Corta!